Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Olá, amiguinho, olá, amiguinha. Que bom que vocês estão aí. Tô vendo que vocês já estão preparados. Ai, eu amo esse tempo que a gente tira para aprender juntinhos sobre a palavra de Deus. Porque a gente tem hora marcada para se encontrar. Não vai esquecer de mim aqui. Tempo maravilhoso que Deus tem preparado para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos aprendendo que o cristão dá fruto, frutifica, e criança também frutifica. Amiguinha, você também pode dar muito fruto. Eu sei que tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que criança não pode entender as coisas de Deus. Pode sim! E às vezes entende até melhor do que os adultos. Não conta pra ninguém que eu te falei isso. Mas é a verdade. Hoje, na ministração da palavra de Deus, a gente vai ver sobre isso. Crianças corajosas, crianças fortes, crianças que eram muito inteligentes e que deram muito fruto. Vamos lá então? Vamos? Hora da história. Já tá na hora. É hora da história. A Bíblia conta lá em Mateus 19 que os pais trouxeram as crianças para que Jesus as abençoassem. E algo surpreendente aconteceu. Vamos ver como é que foi. Provavelmente as crianças estavam super animadas. Vamos ver Jesus! Vamos ver Jesus! Porque criança gosta de fazer o quê? Silêncio? Não, criança gosta de fazer barulho! Com certeza algumas corriam. Ai, vamos, mãe, vamos, eu quero ver Jesus, E elas deviam estar na maior festa. E quando elas estavam se aproximando, como você se sentiria, amiguinha? E você, amiguinho? Eu também! Eu ia ficar assim, super animada. Meu coração ia ficar batendo bem forte, pensando, eu vou ver Jesus, ele faz milagres, ele é poderoso. E lá estavam indo as crianças. E eu imagino, aqui na minha cabeça, que quando elas viram, acho que elas quiseram correr. Jesus! Mas algo aconteceu. A Bíblia diz que os discípulos ficaram entre elas e Jesus. Uma barreira apareceu. A gente quer ver Jesus. Ai, Jesus. Provavelmente as crianças devem ter ficado o quê? Frustradas, né? Chateadas, porque elas queriam ver Jesus, mas os discípulos, eles não deixavam. Ai, agora, como será que as crianças vão se aproximar de Jesus? Jesus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe o que ele disse? Ele disse bem assim para os discípulos: não impeçam as crianças de virem até mim. Jesus mostrou que ele queria receber essas crianças. Ele disse, porque delas é o reino dos céus. Jesus deu uma lição nos discípulos e deu também um ensinamento para eles, dizendo que ninguém pode impedir as crianças de irem até ele. Logo depois, a Bíblia diz que as crianças se aproximaram de Jesus. Jesus! Ai, deve ter sido lindo! E Jesus abençoou as crianças. Por que será que Jesus abençoou as crianças? Porque ele sabe que as crianças podem fazer muita coisa que às vezes até os adultos não conseguem fazer. Jesus, ele sabe que as crianças podem dar muito fruto, as boas obras, fazer coisas boas.
E Jesus, ele ama as crianças e conhece o potencial, tudo que elas têm capacidade para fazer. É por isso que Jesus disse: não impeçam, não é para colocar barreira. As crianças, elas podem e devem se aproximar de Jesus. Foi esse o recado que Jesus deu aquele dia para os discípulos. Muitas vezes, quando Jesus estava falando com as pessoas adultas, com os estudiosos, ele colocava uma criança no meio deles e dizia: vocês precisam aprender com as crianças e ser como as crianças. Que lindo, não é verdade? É, amiguinha, ele estava falando de você, é isso mesmo. E hoje nós vamos aprender com algumas crianças da Bíblia, para você ver que você pode fazer muita coisa, não pouca, muita coisa para Jesus. Você pode dar muito fruto, você pode fazer muita coisa que as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, essa criança é diferente. Porque ela tem o quê? Jesus na sua vida. Estamos falando sobre isso, né? Sobre frutificar, dar fruto. Então vamos conhecer que crianças são essas? Vamos conhecer então essas crianças na Bíblia que deram frutos, que fizeram coisas maravilhosas para Deus. Eu estou aqui com uma melancia. Vamos abrir essa melancia. E aqui dentro aparece quem? Samuel! Samuel, desde criança, ele já ouvia a voz de Deus. Ele estava lá morando com o sacerdote Eli, ajudando Eli lá no templo. O templo é como se fosse uma igreja e a mãe dele consagrou ele para Deus e desde pequenininho ele já estava servindo lá na igreja. Um dia ele estava dormindo e Deus chamou ele: Samuel! Ele correu lá e falou, achou que era Eli e disse: eu estou aqui. E ele falou: eu não te chamei. E isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez Eli falou assim para Samuel: quando você ouvir essa voz de novo, você diz bem assim, ó: fala, porque o teu servo ouve. Era Deus querendo falar com ele. E na terceira vez, Deus chamou: Samuel. E ele respondeu conforme ele havia aprendido: fala, porque o teu servo ouve. A partir daquele dia, Samuel passou a ouvir a voz de Deus. E ele cresceu. E ele se tornou um homem muito importante. Ele se tornou juiz, ele era governador de Israel durante uma época. Ele se tornou o quê? Profeta. Ele ouvia a voz de Deus e ele falava para todo o povo. E ele se tornou também sacerdote. Ele que ficava ali no templo e ele é que ouvia a voz de Deus e falava para o povo. Uau, que importante que foi Samuel, não é verdade? E desde pequeno ele já fazia coisas maravilhosas para Deus. E sabe, Samuel foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi ele que foi lá e usado por Deus disse: você vai ser o rei. Olha que importante. E olha o que diz o versículo de 1 Samuel 2:26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim com o Senhor, como também para com os homens. Que linda a história desse personagem bíblico que desde criança já dava muito fruto, já fazia coisas maravilhosas, não é verdade? E as meninas? Será que existiam meninas na Bíblia que faziam coisas para Deus? Claro que sim! Olha aqui essa laranja. Nós vamos dividir ela em 2 partes. E aqui vão aparecer 2
duas garotinhas que fizeram coisas maravilhosas para Deus também. Uma delas é essa daqui, a serva de Naamã. Uma menina que era escrava, foi para longe da sua família e ela vivia na casa desse homem que havia tirado ela de perto da sua família. Essa menina, ela tinha tudo para odiar aquele homem chamado Naamã, mas ela não fez isso. Quando ele ficou doente, Deus usou a vida dela para dizer para ele ir até Israel, procurar o profeta Eliseu, que ele seria curado. E foi isso que Naamã fez. Ele foi para Israel e ele recebeu uma cura do Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagres. E por causa dessa garotinha é que Naamã conheceu o Deus verdadeiro. E ele converteu o coração dele para esse Deus, porque ele aprendeu que havia somente um Deus. E essa menina, ela testemunhou, ela falou sobre o poder de Deus. E por causa disso, veja o que Naamã disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Que lindo que essa menininha fez, não é verdade? Por causa dela, Naamã conheceu a Deus. E essa outra garotinha aqui, Miriam, que era uma criança e já cuidava de outra criança. Você conhece essa história? Miriam ficou lá, ó, cuidando do cestinho onde o seu irmão estava. E ela foi muito corajosa, porque quando acharam o bebê, a princesa achou o bebê, ela foi até lá e falou: você quer que eu procure alguém para amamentar esse bebê? E a princesa disse: quero. E ela foi lá e chamou a mãe dela, e a mãe dela cuidou do irmãozinho dela e ganhou salário para fazer isso. Como era esperta essa Miriam, não é verdade? E por causa dela, com a ajuda dela, o libertador de Israel, porque foi isso que Moisés fez quando ele cresceu, foi através da vida dele que o povo de Israel saiu do Egito. Moisés foi um grande homem de Deus e Miriam foi quem ajudou a cuidar dessa vida. Olhe quantas coisas importantes você, amiguinha, pode fazer para Deus, assim como a serva de Naamã e Miriam. As meninas também podem dar muito fruto para Deus. E agora nós temos aqui um abacaxi. Às vezes, quando as coisas são difíceis de resolver, a gente diz: é um abacaxi, não é verdade? E esse menino, ele teve que lidar com o abacaxi. Brincadeirinha. Na verdade, esse garotinho chamado Josias, ele teve que fazer algo muito difícil para uma criança. Sabe o quê? Ele teve que assumir um reinado com apenas 8 anos. Imagina você, amiguinho, com 8 anos ser coroado e ficar à frente de um povo cuidando de um monte de coisa. Será que Josias conseguiu assumir esse reinado? Sim, ele conseguiu com 8 anos. Josias, que nós chamamos o jovem rei, ele assumiu o reinado e ele cresceu. E quando ele cresceu, a Bíblia diz que ele não se desviou do caminho do Senhor. Muito pelo contrário. O pai de Josias havia sido um rei muito ruim, mas Josias, ele purificou o povo de Deus da idolatria. O pai dele colocou um monte de coisa ruim, colocou outros deuses, e o povo estava tudo seguindo esses deuses, desagradando o coração de Deus. Mas
Josias foi usado por Deus para purificar. Ele tirou todos aqueles deuses. Ele falou assim, não acreditem nesse Deus. E o templo estava lá tudo estragado. O templo é como se fosse a igreja. Estava tudo estragado. E um dia eles acharam a Bíblia, a escritura sagrada, e levaram para o rei Josias. E ele leu aquilo e ele se arrependeu. Ele viu, nós estamos fazendo coisas erradas. E por causa disso ele consertou tudo que estava errado. E ele assumiu todo esse reinado quando ele era apenas uma criança. Samuel, Josias, a serva de Naamã, Miriam, todas elas são exemplos de que criança pode dar muito fruto para o Senhor. Sim, é criança. Você é muito especial e pode fazer grandes coisas para Deus. Quanta coisa as crianças da Bíblia fizeram para Deus, não é verdade? Ai, que lindo! Mas você também pode fazer? Claro que sim, amiguinha, claro que sim, amiguinho. O nosso Deus é o mesmo. E assim como ele operou no passado, ele fez coisas no passado, ele pode fazer hoje, pode fazer através da sua vida. Nós vimos que Jesus, ele conhece as crianças e ele sabe o quanto elas são importantes e que elas podem fazer coisas maravilhosas para ele. Ai, foi linda a nossa história, na verdade. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente já volta, fica aí. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E agora chegou uma hora que eu sei que você gosta de usar as suas mãozinhas. Vamos pôr a mão na massa. Vamos fazer algo bem legal, a gente juntinha. Vamos? Então, ó, já dá pra começar a correr. Pra onde? Pro laboratório de criatividade, é claro, corre! Laboratório de criatividade. Outubro, mês da criança, vamos brincar? Olha que legal esse bilboquê que você brinca para tentar colocar a pedrinha aqui dentro. Vamos ver se eu consigo. Consegui! Então, o bilboquê, eu vou colocar curtinho aqui para aparecer, para mim conseguir bem rápido. O bilboquê, ele é para você brincar de colocar essa bolinha aqui dentro. E ele fica preso aqui. E você tem que ficar tentando jogar até que ela venha parar aqui dentro. Muito legal! Vamos fazer então o bilboquê? Para fazer, você vai precisar de uma garrafa de água. Olha aqui, essa garrafinha, tá? Então você vai reciclar essa garrafa de água. E você vai ter que cortar ela mais ou menos aqui, ó. Deixa eu te mostrar quantos centímetros tem esse bilboquê. Esse daqui, ele tem 12 centímetros. Então você vai pegar e você vai marcar 12 centímetros, daqui até aqui, ó. Então eu vou cortar mais ou menos aqui, tá? Deixa eu colocar um risquinho aqui pra você ver aonde a gente corta. Vou colocar um risquinho aqui pra você ver onde a gente tem que cortar. Aqui, ó. Você vai precisar pedir ajuda de alguém pra cortar toda essa volta aqui, tá? Pede ajuda aí do pai, da mãe, pra você cortar toda essa volta aqui e separar uma parte da outra. Vamos cortar então. Pronto, já separamos uma parte da outra, ó. Tá? Mas isso daqui você vai precisar ajuda de um adulto, tá bom? Pede pra alguém cortar aí pra você. Você marca onde você quer que ele corte e ele corta pra você separando uma parte da outra, ok? Você vai precisar de um pedaço de barbante como esse daqui. Vou medir pra te passar a medida. Então esse barbante tem mais ou menos... vamos deixar ele com 60 centímetros, tá? Esse aqui tá muito grande, vou tirar um pedaço aqui.
60 centímetros. Daí, você vai amarrar ele aqui embaixo. E depois que você deu vários nós, você vai colocar um pedaço de fita crepe. Pra ficar bem firme. Tá? Essa fita crepe não pode prender a tampa, tá? A tampa tem que ficar solta e eu já te mostro por quê. Tem que ficar livre pra você abrir e fechar. Agora, na outra ponta do nosso bilboquê, você vai precisar de uma outra tampinha. Pra fazer essa parte aqui que vai lá pra dentro, tá? Então, você pega uma outra tampinha e você amarra ela, deu o primeiro nó e já coloca uma fita crepe ali pra segurar. Pra ela não ficar dançando enquanto você amarra. Ó, agora eu vou dar mais um nó. E agora eu vou passar fita crepe em toda essa volta aqui. Pra esse nó não desmanchar. E essa fita crepe vai prendendo esse barbante aqui nessa tampinha. Dá pra colocar assim, ó. Coloca de vários lados. E quando você vê que tá bem firme, você pode parar de pôr fita crepe. E veja, ele já está quase pronto. O tamanho do fio é do tamanho que você acha que é confortável para você brincar, tá? Tamanho do fio, você que escolhe. Esse daqui eu pus 60 centímetros. Mas se você quiser um fio maior ou menor, você pode pôr. Esse daqui ele é um pouco maior, ó. Quando o fio tá muito grande, o que você pode fazer? Você pode abrir aqui a tampinha, enrolar um pouco aqui e daí você fecha que o fio já fica menor. Ó, ficou menor? Então, você pode regular o tamanho do fio com a tampinha, tá? Por isso que eu falei para não colar a tampinha aqui. Agora, a gente vai decorar, ó. Esse aqui tá todo decorado, né? Então, a gente vai decorar o nosso bilboquê. Eu peguei esse papel, esse pedaço de papel verde e vou prender ele aqui. Vou prender com o quê? Com fita crepe, porque aqui não adianta a gente colar, tá? Porque a cola aqui não adianta. Então, eu vou pôr um pedaço de fita crepe aqui. Vamos lá. Segura aqui, assim. E daí, põe a fita crepe para ajudar a prender o papel aqui no bilboquê. No começo fica meio solto aqui, mas a gente vai colocar mais fita. E quanto mais fita a gente colocar, mais preso ele vai ficar, tá? Ó. Aqui, ó, já ficou mais ou menos, né? E agora a gente continua colocando fita. Eu vou colocar mais uma aqui. E assim a gente vai prendendo a nossa decoração aqui na garrafinha, né? Que já não é uma garrafinha, já tá virando um brinquedo. Esse daqui eu coloquei essas fitas coloridas, se você tiver aí esses durex coloridos. Se você não tiver, você pode pôr fita crepe mesmo, tá? Essa fita é bem bonitinha, né? Ela é cheia de estrelinha. Mas se você não tiver essa aí na sua casa, não tem problema. Faz com fita crepe e depois você decora. Vou pôr um pedaço aqui pra decorar também. E aqui embaixo eu vou fazer com fita crepe. Pra você ver que também dá pra fazer utilizando fita crepe. Olha aí que legal que vai ficando. Aqui dentro é bem importante você prender essas bordinhas aqui com fita para não soltar, tá? Para prender lá dentro, a gente vai cortar pedaços pequenos para ir colocando aqui dentro, para ficar bem firme isso daqui. Ó, daí você vai colocando lá dentro e vai deixando tudo bem coladinho, para quando você estiver brincando não soltar. Ó, coloquei em toda a volta e daí você vai apertando aqui para ele aderir.
E você pode fazer um desenho aqui, como eu fiz no meu, ok? E assim você vai ter o seu bilboquê para você brincar. Aqui você pode decorar com canetinha, aqui você pode pintar, tá? E você vai finalizando ele aí para ele ficar prontinho para você brincar e se divertir. Muito, muito legal! Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente lê juntos a palavra de Deus. Isso mesmo! Eu estou aqui com os nossos bonequinhos que eu usei para contar a história bíblica. Já estou aqui com a minha Bíblia amiga. Já pegou sua Bíblia? Mãe, cadê a Bíblia? Pega aí. Enquanto você pega sua Bíblia, eu vou pôr meu óculos e nós vamos ler o texto bíblico de hoje. Ouvimos tanta coisa bonita, não é verdade? Aprendemos sobre o quanto as crianças são importantes para Deus e o quanto elas podem frutificar. Crianças cristãs frutificam sim! E nós vamos ler então Mateus, Novo Testamento. O número grandão é o 19 e o pequenininho é o 14. Mateus 19, 14. Diz assim: Jesus falando: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. E daí o versículo diz assim: então Jesus pôs a mão sobre elas, as abençoou e depois ele foi embora. Ai, que lindo! Estamos no mês das crianças e hoje aprendemos que as crianças também podem dar fruto para o reino de Deus. Você, amiguinha, você, amiguinho, você também. Vocês podem fazer muitas coisas pro Senhor. E Ele recebe. E Ele sabe que vocês fazem de todo o coração. Foi lindo, não é verdade? Então, tchau. Deus abençoe. Eu vou ficar por aqui, preparando mais coisas, esperando você voltar. Tchau. Fica com Deus.